Seja muito bem-vindo à lição 6 da classe C. Você já conhece nosso convidado, que não é convidado, né, gente? Ele é a nossa figurinha carimbada aqui, que é o pastor Hugo, tá sempre aqui com a gente. E eu espero que vocês estejam se lembrando dessas duas convidadas maravilhosas que estiveram com a gente lá na lição 2, ok? Carol. Oi, pessoal. Seja muito bem-vinda novamente. E Ana, obrigada por estar conosco. Gente, o assunto de hoje está muito bom, mas a gente não vai começar antes de orar. Então, Ana, faz a oração pra gente, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, estamos aqui, Senhor Deus, abrindo esse novo estudo, pedimos a presença do Teu Santo Espírito a nos guiar, a nos ajudar, Senhor Deus, a transmitir esta mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, que o Senhor nos ajude a sermos objetivos e claros, para que essa mensagem possa alcançar, Senhor Deus, estas pessoas e elas possam ter um discernimento da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabia que na Bíblia Deus deixa mandamentos que são claros, mas ele deixa também algumas ordens que nós entendemos que são mandamentos. Queria que a Carol lesse pra gente, talvez assim, o último mandamento que Jesus deixou antes de subir ao céu, enquanto ele estava aqui na terra. É o que a Bíblia fala de a grande comissão, né? E lá em Mateus 28, nos versículos 19 a 20, diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Talvez você que está aí do outro lado não está muito familiarizado com essa palavra discípulo, né? Porque não é uma coisa que a gente usa muito no nosso dia a dia. Então eu queria que quem está aqui me definisse assim com uma palavra, discípulo. Aluno. Seguidor. Para mim, aprendiz. Aprendiz. Então você já começou a pegar aí a ideia. Mas assim, essa é uma ordem que na verdade é meio complexa, né? Ela se ramifica. Parece que não é uma coisa só. Ele me diz que eu vou fazer discípulos, mas ele vai me dando as formas, né? As maneiras como isso vai acontecer. Vamos começar a trabalhar isso aqui um pouquinho mais, ok? Eu quero começar com o primeiro. Primeiramente, o discipulado, o ser um aprendiz, o ser um aluno. A palavra que você usou foi? Aluno. Aluno. Então, o ser aprendiz, o ser um aluno, é uma ordem de Jesus. E ela usou um termo, a Carol, que talvez a gente não se liga muito. A grande comissão. Grande porque, não é porque, nossa, porque é muita coisa. Não, é porque é a maior. Legal. E comissão é o comissionamento, é o mandamento, é a ordem de Jesus. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele deixou uma grande ordem para os seus seguidores, para os seus aprendizes, para os seus discípulos. Então, quando nós vamos para o verso 18, sim. Eu vou só pegar o gancho aqui, desculpa. Fica à vontade. É que é assim, olha, você quer se tornar um cristão. Ao se tornar um cristão, você quer saber qual é a sua missão como cristão? Pronto, essa é a sua missão. Hoje em dia, qualquer pessoa que trabalha numa empresa, né, entende um pouco isso. Qual é a minha missão? Então, eu acho que aqui está a missão do cristão. Então, é a missão que Cristo deixou para aqueles 12, que por extensão se repete para cada novo seguidor, para cada novo convertido, é isso que a gente vai falar. Então isso é extremamente importante. Legal. Verso 18, diz assim, ó: Ide, portanto, fazei discípulos. Então essa é uma ordem de Jesus. Então a ordem de Jesus não foi tipo assim, e não há nada de errado no que eu vou falar, tá? Okay. A ordem de Jesus não foi, façam o número de cristãos crescer. Okay. Está implícito. Tá. Mas não é a grande, tipo assim, cresça em grande. Porque o cristianismo podia crescer em número, mas nem todos podem ser discípulos. Okay. Entende o ponto? A ordem de Jesus não foi assim, olha, vão e construam muitas igrejas. Sim. Faz parte, mas não é a grande ordem de Jesus.
A grande ordem de Jesus é que nós façamos outros discípulos. E aí a gente aprende com Jesus, mas calma lá que vai ser uma próxima parte da nossa conversa. Sim, Carol. Eu acho que um ponto legal da gente pensar dessa primeira partezinha de fazer discípulo é que a gente aceitar Jesus não acaba apenas no batismo. Batizei, acabou, sou uma nova criatura. Não, ali é o início. E aí que vai começar o discípulo. Porque você vai ver que quando você aceita Jesus, aquele evangelho se torna um estilo de vida. É legal, quando eu estava lendo o roteiro e o pastor falando agora, que não tem como deixar de lado o Paulo. Porque Paulo, quando a gente pega Atos e vê toda ali a vida dele, quando ele aceita Jesus, é falar do testemunho dele. E ser discípulo não é só pregar do que a Bíblia está falando, mas pregar também do que Jesus fez na nossa vida. Legal. A mudança. O que aconteceu comigo? Exatamente. Claro que a gente não pode deixar de lado o que diz aqui, porque essa é a nossa regra de fé. A verdade está aqui. Mas principalmente qual foi a nossa experiência íntima com Deus. Por que você escolheu seguir esse Jesus? Por que você escolheu ser aprendiz dele? Entende? É muito legal. E eu queria também, daquele texto que nós lemos lá no nosso estudo antigo, sobre Efésios, né? Como você se preparar para resistir ao inimigo. Então, A armadura de Deus. A armadura de Deus, que faz com que você, se preparando dessa forma, você é um discípulo, porque você vai ter mais confiança em Deus, que é a fé. Você vai pregar o evangelho, você vai ensinar as pessoas. Então, são fases, né, que você vai fazendo com que tanto você cresça como um discípulo, como você prepara também outras pessoas a ser discípulos, né? Então, a gente vê que os textos bíblicos, eles se interligam, né? A gente vê que é um outro assunto aqui que nós estamos tratando, mas que nós vamos buscar também essa preciosidade na palavra de Deus, né, no mesmo texto que a gente usou no outro assunto lá. Então, nesse mandamento de ir fazer discípulos, eu quero puxar um outro texto de Mateus, só que agora é o capítulo 10, verso 25, eu vou pegar só a primeira parte. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Em outras palavras, o discípulo é aquele que é parecido com um professor, com um mestre. Então, quando Jesus fala, olha, façam discípulos, vocês são meus discípulos, então vocês são parecidos comigo. Então, qual é a nossa ordem? Façam discípulos que sejam parecidos com o mestre. Não sou eu o mestre, Sim. O mestre é Jesus. E o ponto é, aonde é que eu vou fazer discípulos? Então, façam discípulos. Onde? Em todo e qualquer lugar que o cristão se encontra. Então, eu estou no trabalho, eu sou um cristão, ali eu estou fazendo discípulos para Jesus. Eu estou na minha escola, eu estou no hospital, eu estou no ônibus, eu estou na rua, em todo e qualquer lugar que a gente se encontra, eu sou discípulo, porque eu nunca deixo de ser discípulo. Onde quer que eu estiver, independente do horário, a gente vai fazer outros discípulos. E não quer dizer que a gente vai estar lá com a Bíblia na mão e lendo para todo mundo ouvir, olha, se tornem discípulos de Jesus. Às vezes é necessário, mas nem sempre. Pelo nosso testemunho, a gente pode fazer outros discípulos. E para isso tem que ser intencional, tem que querer. Não é só viver a vida como se... Não é minha função fazer outros discípulos, não. É sua função. Vão e façam discípulos. Mas essa é só a primeira parte do mandamento de Jesus. Tem mais coisa que a gente vai aprender aqui. Eu acho que a pergunta que fica aqui pra gente é: o seu comportamento imitando a Cristo, ele é tão bom a ponto das pessoas quererem imitar você e quererem saber o que existe diferente na sua vida? Que eu acho que é isso, né? Eu querer... Tipo, as pessoas falarem, como assim? Por que você se comporta dessa maneira? Né? Qual é a diferença? O que tem na sua vida de diferente? Eu queria justamente fazer essa pergunta, né? O que Jesus fez para que eu venha parecer com ele? Primeiramente, ele veio mostrar o Pai, né? Ok. A primeira coisa, ele veio mostrar o Pai. Ele veio mostrar o amor do Pai. Logo, quando a gente vê o amor do Pai... Eu quero esse pai para mim. Já começa por aí, né? Segundo, por Jesus a gente é transformado. As pessoas vão olhar o nosso testemunho, uma vida transformada. E quando eu falo vida transformada, não quer dizer que a gente não tenha os nossos problemas, as nossas dificuldades. Não se esqueça do estudo 2, o grande conflito. Mas eu tenho uma vida transformada. As pessoas devem olhar para a nossa vida e ver
eu quero isso para mim. Tinha uma pregação, vocês falando aí veio na minha cabeça, que a gente falando a respeito disso de discipular, né? Que a gente é o sal da terra, mas não é o sal grosso. E aí liga muito com essa questão de que são com as nossas atitudes que a gente fala do amor de Deus. E tem um pai de uma amiga minha muito próxima que ele é um discípulo assim nato. Qualquer oportunidade, ele fala do amor de Deus. Só que ele não chega assim, olha, tu tem que largar essa vida, porque... Não, ele não é um sal grosso, ele é um sal bem refinado. E ele contou uma vez pra gente que ele tava bem conversando com o mototáxi. E do nada, assim, eles começaram a falar sobre nome. E o mototáxi foi e falou assim, eu não gosto do meu nome. E aí ele falou assim, nossa, mas ainda bem que quando Jesus voltar, a gente vai ter um outro nome. Uma promessa do Apocalipse. E aí ele já chegou assim, você sabia disso? E aí ele já ficou assim, não, então vem cá que eu vou te contar. E aí ele começou a falar sobre esse Jesus, sabe? A gente tem que viver como cristão, como esse discípulo, sempre procurando uma oportunidade de poder falar não só as regras, mas principalmente as maravilhas que Deus pode fazer pela gente, né? É muito legal vocês falando sobre isso na A mente. gente não pode ser, a gente é discípulo de uma pessoa, não é discípulo de uma ideia. Isso, Sim, com muito A legal. gente é discípulo de uma pessoa. Eu sigo um mestre. Sim, esse mestre tem uma crença, a gente está estudando na classe C crenças, doutrinas. Mas não pode se resumir a doutrinas, tem que se resumir a uma pessoa. Mas não para só no fazer discípulo de todas as nações, tem a segunda parte da ordem, que é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quero fazer uma pergunta para vocês. Todo discípulo, todo seguidor de Jesus tem que se batizar? Eu não posso ser seguidor de Jesus e vida que segue? Seguir minha vida? Batizar para quê? Fazer parte de uma igreja? E aí? Responda, a senhora responde. Pela Bíblia, né, nós temos que ser batizados. Essa é uma ordem, isso é um princípio. Mas nós sabemos que há situações, né, que pessoas decidem a seguir a Cristo, mas infelizmente elas não chegam ao batismo por conta de uma fatalidade. Morreu e não conseguiu, né, ser batizado. Mas, a priori, as pessoas têm que se batizar. Ela tem que realmente ir em público, né, e dizer realmente que ela é uma seguidora de Cristo, porque isso, né, vai abrir para outras pessoas, para que outras pessoas vejam e que a conhece, vê que vai haver uma transformação nela e ela vai ser um exemplo, né? Vai ser ali um exemplo para onde ela vive, ali a sua comunidade, seu trabalho. Sabe como eu vejo o batismo? É tipo assim, a gente descobriu um segredo que ninguém sabe, mas a gente quer contar para essas pessoas, principalmente para as pessoas que a gente mais ama. Só que a gente não quer manter esse segredo, a gente quer que todo mundo saiba disso. Legal. E aí a gente vai ao público e mostra isso. E é exatamente o que Jesus faz com a gente. A gente descobre esse Jesus e descobre o que ele pode fazer, o que ele deu pra gente, e a gente quer que todo mundo saiba. A gente quer mostrar que ele nos mudou. E pra mim é exatamente isso o batismo. Tem até no nosso roteiro que fala que o batismo ele não é o objetivo final, mas ele é um ponto importante do processo. E qual é esse ponto importante que eu queria, né, esclarecer? O batismo, ele representa a morte, né, para o pecado e a ressurreição, né, para uma nova vida. Então, não é só eu mergulhar nas águas, tem um significado importantíssimo. Sim, isso aí. Então, quando eu mergulho, né, quando eu sou mergulhada ali pelo pastor, eu estou ali... Deus está mergulhando todos os meus pecados, né, tudo que eu transgredi, a minha vida ruim que eu tive antes, ali foi apagado, né, com o sangue de Cristo, né? Mas quando eu levanto das águas, então é como se eu estivesse nascendo novamente, uma nova criatura, e agora, digamos assim, uma página em branco, mas com uma decisão agora de seguir a Cristo, de fazer a vontade de Deus, né, de ser uma pessoa boa na sociedade. Então são só coisas maravilhosas que Deus, né, e Jesus nos proporcionam. Ana, equivocadamente algumas pessoas pensam que o batismo é a concretização da vida cristã. Tipo assim, estudei, agora eu estou me formando, me batizei. Essa é uma ideia equivocada. O batismo, muito pelo contrário, não é uma formatura, ele está mais para uma matrícula. Boa, gostei. Não é o final, é o início. Teve algo antes ainda. Sim. Mas
o batismo é o início da vida cristã. E quanto mais o tempo passa, mais maduros nós iremos ficar. Mas pensa da seguinte forma, mas é que algumas pessoas pensam, eu sou pastor. Uma das coisas que deixa o pastor mais feliz é quando a gente batiza pessoas. Porque a pessoa está se entregando a Jesus. Mas algumas pessoas falam assim, não quero me batizar porque eu não estou preparado. Há várias razões que levam uma pessoa a pensar assim. Mas eu quero deixar esse aspecto muito claro. Não é a formatura. Sim. É o início da jornada. Se você se entregou, se você reconheceu sua pecaminosidade e que depende de Cristo, a gente precisa se entregar através do batismo. E para se entregar ao batismo, aí tem o terceiro ponto. Exatamente. Que é o ponto do quê? Do ensino. Quero ler aqui a Mateus novamente. Acompanhe na sua Bíblia, tá bom? Mateus, capítulo 28, a partir do verso 20, agora que é o último texto que nós lemos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Primeiro ponto aqui. Deus ordena coisas para nós. E não é só uma parte do que Jesus ordenou que a gente, guarda e obedece. Todas. Tem que ser tudo. Agora, o que cabe a nós que nos encontramos aqui, nós estamos em 4 pessoas. Nessa classe C, nós estamos obedecendo a ordem do mestre. A gente está obedecendo agora a grande comissão. Verdade. Nós estamos fazendo o quê? Ensinando. Então, aqui é um estudo mais introdutório, mais básico. Na nossa comunidade, a gente vai ter muito mais coisa no decorrer desse ano. Então, aguarde, tá? Vai ter coisa boa. Mas a gente precisa ensinar. Se Deus nos ensina, eu sou chamado a ensinar também. Deus é meu mestre, eu sou um submestre para ensinar outras pessoas o que Jesus quer e espera de cada um de nós. É muito legal a gente pensar que, assim, vocês falaram, né, que o discípulo, ele é um aprendiz, ele é um aluno, e o próprio Jesus, ele se batizou. Mas ele não se batizou no fim do ministério dele, ele se batiza no início, né? Então, aquilo realmente marcava, claro, Jesus não tinha pecados, mas ele diz, né, que aquilo realmente seria de exemplo. E aquilo marca a unção dele, né? Aquele momento que realmente é revelado, inclusive a ele, que ele era o filho amado de Deus. E depois daquilo, ele sai crescendo em ministério, né? Porque Jesus, ele não estava pronto. Não é assim, ele nasceu pronto. Não, houve um crescimento de intimidade com Deus. E a gente percebe isso no ministério dele, no auxílio às pessoas, no ensinar outras pessoas, no realmente acolher, em curar e etc. Até as últimas consequências, que é a ponto de dele realmente ter aceitado dar a própria vida, né? Nesse ponto do crescimento, eu quero pegar o último verso de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Pedro diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, perceba isso. Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós crescemos no conhecimento e na graça. E esse era o papel, esse era o papel do discipulado. Sim. O mestre tinha os seus discípulos, os seus aprendizes, os seus alunos, e aí, com o passar do tempo, eles iam cada vez mais se aproximando do mestre, caminhando com o mestre, ouvindo os ensinamentos do mestre, e o sonho de todo discípulo era ser cada vez mais parecido com o mestre. Então, eu tive os meus professores na faculdade, no ensino médio. Eu olhei para muitos deles e pensei, eu queria ser que nem ele. Queria ser como ela. A mesma coisa a gente deve esperar de quê? De Cristo. Então, essa convivência, ela é necessária. Se nós não tivermos convivência, se você não tiver convivência com Jesus, você não vai se tornar parecido com o mestre. E estamos aqui porque queremos ser parecidos com Jesus, com o mestre. E tem uma coisa muito interessante, que o discipulado, ele não é como uma sala de aula, né? Porque numa sala de aula, eu posso até me inspirar num professor, mas cadê a convivência, né? Cadê aquela coisa de sentar junto, de comer, de, não sei, fazer uma recreação com aquele mestre? Não somos todos nós que temos a oportunidade de ter convivido muito de perto com alguém que nos ensinou alguma coisa. Mas no discipulado,
que Jesus praticou com os discípulos e que nós podemos praticar com outras pessoas era uma convivência. Era aquela coisa de estar junto mesmo, de sentar para comer, de viajar junto, passar perrengue junto. Não é só assim, olha, senta todo mundo aí que agora eu vou falar. Me escutem. Me escutem, anota aí. Prepara. Não era aquela coisa de vivência. Então você imagina, se eu como com Jesus, se eu ando com Jesus, se eu viajo com Jesus, vai chegar um momento que eu me sento numa mesa, a comida tá de frente de mim e eu penso, o que ele faria nesse exato momento aqui, na frente dessa comida? E aí essa coisa realmente do dia a dia. E eu penso que a responsabilidade sobre nós também é essa, de trazer as pessoas que nós queremos intencionalmente apresentar a Cristo, trazer para nossa convivência. Trazer realmente para perto, né? Para viver o que a gente vive. E essa situação, né, que nós estamos falando de uma sala de aula, quando nós estamos nos preparando, já no final, na faculdade, profissionalmente, sempre tem aquele jargão, né? Agora eu sei a teoria, agora vamos para a prática. Né? E com Jesus era diferente. Tinha a teoria e a prática andando juntos ali. Né? Então, quando Jesus espantava, não, como fala, aquele... expulsava os demônios, então ele dizia assim, olha, a forma de expulsar demônio é essa, você tem que jejuar e orar, e aí, né, você vai espantar os demônios. Então, quando tinha ali a fome, né, que teve ali aquele milagre, então a oração, a organização toda, Jesus fez ali diante de toda aquela multidão, não é? E os discípulos ali acompanhando, eles pensavam ali da forma humana, né? Porque como um pouco de alimento para uma multidão, né? Mas vem a questão da fé. Então, tudo, Jesus, ele colocava a teoria e a prática ao mesmo tempo. Então, nós também, sabendo disso, também nós devemos ir nesse formato, né? Ao preparar os discípulos, nós temos que mostrar, olha, que a nossa sociedade, ela tem várias demandas, né, de necessidade, pessoas que passam fome, pessoas que estão doentes psicologicamente, né, e nós temos que não nos fechar no nosso mundo, mas levar esse amparo. Então, nós também podemos agir dessa forma. Eu queria pegar um ponto. Para você que está nos acompanhando agora, quer nos assistindo ou ouvindo em áudio, eu queria duas perguntas para você refletir. Primeira delas, você já foi discipulado por alguém? Talvez a gente entrou na igreja, faz parte de uma comunidade, uma irmandade, uma congregação, e alguém ensinou a Bíblia para a gente, com certeza, alguém nos ensinou a Bíblia, mas nem perceba bem, o ensinar é uma parte do processo do discipulado, mas não é todo o discipulado. Então a pergunta é, você foi discipulado por alguém? Se você responder, olha, eu não fui discipulado, você pode escolher alguém para te discipular. Muito legal, é verdade. Okay? Um cristão mais maduro. Então, isso é interessante, isso é importante. Então, se você não foi discipulado por alguém, escolha alguém, vá para a sua igreja, aqui na nossa comunidade, tem pessoas tão maduras, pessoas de Deus. Escolha alguém, olha, cara, eu queria ser discipulado por você. Eu queria aprender de você. E entenda, aprender de você porque ele aprendeu de Cristo. Isso. Segunda pergunta que eu quero levar a nossa reflexão. Ok, hoje eu faço parte da comunidade, sou cristão. Eu estou discipulando alguém? Esse foi forte. Será que tem alguém próximo de mim? Será que tem alguém próximo de mim para que eu possa mostrar Jesus para essa pessoa? Possa mostrar como é que é viver como cristão, as lutas e as alegrias, quem sabe alguns fracassos e as vitórias? Então são duas perguntas que a gente precisa refletir. Eu fui discipulado por alguém? Eu estou discipulando alguém? Porque, veja bem, é a grande comissão. Eu precisei ser discipulado, eu passei por este processo, mas eu também preciso ir e fazer este processo com outras pessoas também. Então fica aí a reflexão para cada um de nós. Eu posso dar só uma indicação de um filme que fala muito disso que a gente está falando. Ele é um filme recente, acho que lançou no finalzinho do ano passado. Acho que a doutora Ellen já sabe. O nome do filme é A Forja. Não assisti ainda, mas já ouvi falar. Muito sim. Vale bom. muito a pena. Muito a pena. E fala na prática o que é discipulado. Porque o discipulado,
não é só falar, mas é viver na prática. É exatamente o que a gente está falando o tempo todo aqui. É você mostrar na prática. E não é só vamos para uma sala de aula, mas é você se tornar amigo. E é assim que a nossa transformação com Cristo acontece, né? Não é só, Jesus é meu salvador, pronto, acabou. Não, ele se torna o nosso melhor amigo. E aos poucos, por passar tempo com ele, a gente vai se moldando a ele. E assim vice-versa. Isso molda o nosso ser, molda o nosso caráter e muda o nosso estilo de vida. Se eu estou sendo discipulado por Jesus, eu vou mudar os meus hábitos, eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou falar diferente, eu vou me importar diferente. Mais uma vez, envolve o intelectual? Envolve o intelectual, tem um ensino, mas não é somente isso, é uma mudança de vida. E pelo que vocês estão falando, dá a ideia de que tem um negócio que é uma crescente. Parece que ao começar esse discipulado e ao eu avançar nesse discipulado, tem coisas que vão ficando claras na minha vida e tem coisas que as pessoas vão vendo em mim, né? Não é uma coisa assim que fica tudo escondido e daqui a pouco eu tô, né, transformada e ninguém me conhece mais. Parece que é uma coisa que eu vou crescendo, né? Eu acho que tem muito a ver com o texto que a gente leu de Pedro, que ele fala que quer crescer na graça e no conhecimento, né? Mas algumas coisas vão aparecendo na gente quando a gente participa desse processo, né? E quando a gente vai crescendo, existem algumas formas que, vamos dizer assim, é visível esse nosso crescimento. E aqui a gente vai pontuar três formas. Então, você que está nos acompanhando, nos ouvindo, pense se você tem outras, tá? A gente não quer se restringir a essas três, mas essas três a gente entende que é interessante. A primeira delas será que eu estou cada vez mais adorando a Deus? Vamos voltar para o Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37. Acompanhe aí o que Jesus falou. Respondeu-lhe Jesus para uma pergunta que foi feita a ele: qual é o maior mandamento? A resposta de Jesus foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Em outras palavras, se você a cada dia que passa, você está mais apto, você mais se entrega, você é um maior adorador, um melhor adorador de Deus, de Jesus, você está crescendo como discípulo. E perceba, essa adoração não é só, tipo, eu vou levantar a mão e dar glórias, aleluia, no culto. Isso faz parte da adoração. Mas a adoração não acontece só no momento do culto. A adoração acontece na vida. É verdade. Se na minha vida eu estou adorando mais a Deus, eu estou crescendo como discípulo. Então a adoração não se concentra em mim. Lembra do estudo 2, o grande conflito. Satanás, ele focava nele mesmo, era o seu crescimento pessoal. Quanto mais eu adoro a Deus, mais eu me desprendo e eu vou pensar em quem? Quem que é o meu mestre? Quem que é o meu Senhor? É Deus. Então, acho que a primeira marca de um discípulo maduro, adoração a Deus. Acho que isso é extremamente importante a gente pontuar aqui. Eu queria pontuar também Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não é a minha vontade, não é? É a vontade de Deus. Então, uma mente que era deturpada pelo pecado, agora ela vai se ligar ao céu, à vontade de Deus, né? O que Deus quer que nós façamos para a sociedade, para essa sociedade que está consumida pelo pecado, né? Então, eu acho bem interessante esse versículo, que tudo, né, é uma guerra aqui na nossa mente, não é? Porque, como a gente falou aqui, queremos ser transformado, mudar os nossos hábitos, mas sempre a gente está ali, né, querendo fazer o errado, sabendo que o errado vai prejudicar minha saúde, vai prejudicar minha mente. Então, assim, é uma luta na nossa mente. Então, eu tenho até repetido esse versículo várias vezes, né, para que o Espírito Santo renove sempre a minha mente para fazer a vontade de Deus. O legal da senhora ter falado isso é que são tópicos que o pastor está trazendo, não apenas quando a gente é maduro, mas também uma forma da gente amadurecer, crescer em Cristo. Vocês falando, eu lembrei de quando eu era adolescente, mais novinha, que acho que era meus 13, eu sempre eu sou de lar adventista, desbravadora e tudo mais, fazia no bíblico, mas eu não gostava de jeito nenhum, tipo, por exemplo, dos livros de guerras, Levítico, tarará.
Mas eu sabia que eu tinha que ter meu tempo de qualidade com Deus. Eu sempre cresci ouvindo isso na igreja e tudo mais, eu sabia. Só que eu não queria, tipo, ler aqueles livros que, no meu ver, aquela Carol de 13 anos era chato. Mas aí eu adaptei. Então, de manhã, por exemplo, que era a devoção matinal e tudo mais, eu lia Salmos. Porque para aquela Carol de 13 anos, era muito legal ler um Salmo, sair revigorado, ser o meu pastor e tudo mais. E depois, com o tempo, conforme eu cresci e tudo mais, amadureci e aprendendo, eu vi a necessidade de aprender mais sobre outros livros. Então, eu vejo dessa forma até para quem chega também. Você não precisa começar já lendo o Apocalipse da vida. Vai devagar e conforme você vai amadurecendo, você vai sentindo a necessidade de ler outros livros, aprender mais, amadurecer o nosso relacionamento com Cristo. Isso é importante. E aí, adoração a Deus, a gente cresce com Ele, mas aí tem um outro ponto que eu deixei aqui de lado, eu quero voltar a Mateus, capítulo 22, você está comendo na sua Bíblia, né? Mateus, capítulo 22, agora o verso 39, que é o segundo mandamento que é importante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu sou um verdadeiro discípulo, cada vez mais eu adoro a Deus, mas eu não negligencio as outras pessoas, e eu exerço um ministério com os outros. Você como discípulo de Jesus, você como cristão, uma pessoa convertida, você não só se dedica a Deus, mas você também se relaciona com outras pessoas. E esse relacionar não é para ser um exemplo ruim, não é só para se aproveitar dos outros, é o discipulado. Eu quero que outras pessoas sejam parecidas comigo, porque eu sou parecido com Deus, e eu quero que elas aprendam a amar a Deus como eu estou amando a Ele. Então perceba que é meio que uma espiral, né? Sim. As coisas meio que se repetem. Então, segunda característica que é importante de ressaltar é: você está amando o próximo? Você está servindo o próximo? Se sim, você está crescendo como discípulo. E é um desafio muito grande, não é? Porque nós somos criados numa sociedade que a gente filtra, né? A gente coloca pessoas que são mais parecidas com nós, que têm o mesmo pensamento, Afinidade, né? as afinidades. Então, no decorrer da estudar a Bíblia, né, de pegar esses princípios, quando você vai lá para Gênesis, assim, é um livro que eu amo muito, sabe? Tudo para mim é referência lá. Então, quando você vai para Gênesis, que está em primeiro, no capítulo 1, versículo 28, que fala que quando Deus cria o homem e a mulher, a sua semelhança, então você olha assim, né? Todos nós somos a semelhança de Deus, não é? Então, eu não posso, aquela pessoa, eu não gostei do cabelo dela, né? Eu não gostei da forma que ela fala, entendeu? Então, para mim é um desafio até eu estar, como fala lá, renovar a minha mente. Não, você tem que conviver, você tem que se adaptar, porque essa pessoa foi criada por Deus e ela é a semelhança de Deus. Claro que não como a origem, não é? Sim. Mas é princípio. Então, você tem que ir domando essas arestas que estão em você, porque isso te atrapalha no trabalho do discipulado. Porque eu vou dar estudo só para quem eu me agrado, não é? Não, é essa pessoa só que eu me agrado, que eu gosto dela, eu vou discipular ela. Não, eu tenho que enfrentar, pular essas barreiras que estão dentro de mim, que fazem também que atrapalhem o ministério, o trabalho de Deus. Então, eu preciso também trabalhar, né, dessa forma de amar a todos, que não é fácil. E aí eu quero trazer um terceiro ponto, mas eu quero ir para um outro texto da Bíblia, João 14, verso 15. Jesus disse: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Acho que um terceiro ponto que demonstra o nosso crescimento como discípulo de Cristo é, de fato, obediência a Ele. Que volta a Mateus 28, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então a gente precisa aprender a se submeter a Ele, a servir a Ele. Então esses são pontos importantes. Eu quero, relembrar. Então, 3 marcas, não são somente essas, mas se eu estou cada vez mais adorando a Deus, se eu estou servindo ao próximo, amando o próximo, e se eu estou sendo obediente aos mandamentos e à vontade de Deus. Mas assim, de tudo isso, lembra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios: se não tiver amor, nada aproveitará. Então eu posso estar lá na igreja adorando o Senhor, posso estar me envolvendo com as outras pessoas, posso estar sendo obediente a Ele.
Mas se eu não estou fazendo isso com amor, e aí? Eu quero pegar uma passagem de João ainda, João capítulo 13, só que agora o verso 35, acompanha aí na sua Bíblia, João capítulo 13, o verso 35, esse texto é muito importante, porque olha o que Jesus diz para cada um de nós que somos seus discípulos: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Não é se você guarda o sábado, faz parte. Não é se você não falta um culto, faz parte. Não é se você é dizimista, faz parte. Mas nenhum desses pontos é o que de fato demonstra que somos discípulos. Isso aí. O que demonstra é se tiverdes amor uns pelos outros. Então, gente, como é que a gente demonstra amor pelos outros? Porque não é fácil. É fácil amar quem a gente gosta. E aquela pessoa que a gente de fato não tem afinidade? Você ama muita gente, mas e quando a gente tem que amar aquelas pessoas que a gente não vai muito com a cara? E aí? Como é que a gente demonstra esse amor? É só sendo um discípulo. É verdade. E aí eu vou pegar um trechinho que Jesus fala lá no Sermão da Montanha. Se vocês amarem só aqueles que amam vocês, vocês vão ser igual qualquer um. Na verdade, a grande dificuldade é eu amar aquelas pessoas que me perseguem, né, que não gostam de mim, ou que são realmente aquela pedra no sapato. E tem coisas que nunca vão vir de nós. Elas sempre vão ser uma dádiva que Deus coloca em nós. Sim, era isso que eu tava pensando. Eu sempre vou trazer assim, lembrei de uma pregação. No último Campuri que teve da U9 dos jovens, eu assisti uma pregação do pastor Alejandro Bulhon. E ele falava assim, que todas as orações que ele fazia a Deus, ele dizia assim: Senhor, me ajude a te amar. Porque quando a gente vai nos versículos que o pastor leu com a gente, qual é o primeiro mandamento que Jesus fala? Ame a mim, depois aos outros. Porque a gente só pode amar os outros se a gente amar a ele. Sabe o do crescimento, adoração pessoal e tudo mais? A gente pergunta, nossa, como é que eu vou fazer isso? Quando você ama a Deus, você sente a necessidade. É literalmente se tornar um discípulo. É algo que a gente nem percebe. Então, a gente quer amar o nosso inimigo? Passe tempo com Deus. É isso aí. Agora a gente está quase encerrando o nosso assunto, mas eu quero trazer um outro texto aqui. João capítulo 21, somos seres humanos, somos falhos. Somos. E muita gente fala, olha, mas eu não estou sendo um bom discípulo, eu estou vacilando com Deus, eu estou em pecado, eu não consigo. Veja bem, a gente tem uma história da Bíblia com uma história muito bonita, a história de Pedro. Pedro era um cara assim, fenomenal, altos e baixos. E Pedro fez algo que nenhum de nós fez. Negou Jesus. 3 vezes. Sim, com as nossas atitudes a gente nega, mas Sim. não literalmente falando, Sim. Pedro negou. De dizer, não conheço, Não nunca conheço, ouvi falar. não tô nem aí para ele, né? foi publicamente. E Pedro chorou amargamente, ele se arrependeu. E aí a volta, vamos dizer assim, a plenitude, a estar assim, de boa com Jesus, A a redenção veio do próprio Jesus. João capítulo 21, a partir do verso 15, é uma história muito bonita. Jesus chega para Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses outros? E Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pergunta de novo: Pedro, você me ama? E Pedro responde: o Senhor sabe que eu te amo. E pela 3ª vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E aí ele responde no verso 17: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Qual é a resposta que Jesus quer de cada um de nós? É a resposta que Pedro deu. E não importa se nós estamos longe ou perto de Jesus. Se nós somos muito pecadores ou pouco pecadores. A resposta que ele espera de cada discípulo dele é: sim, eu te amo. A grande marca do discípulo é dar a mesma resposta que Pedro deu. E Jesus faz a mesma pergunta para cada um de nós. E faz para você que está nos assistindo também. Você me ama? A nossa vida, a nossa salvação depende da resposta que a gente dá. Que a nossa resposta seja: eu te amo. E qual é a sua? Acho que a gente tem que refletir nisso. Eu acho que isso é uma reflexão super importante a gente lembrar
que quando você ama, você gasta tempo, você se parece cada dia mais e você vai trazer outras pessoas para perto de você para ter essa mesma vivência. E aí, já pensando em outro verso bíblico que está lá no Sermão da Montanha, Sermão da Montanha que começa ali, né, no capítulo 5 de Mateus, no verso 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Ou seja, quando a gente se aproxima da fonte de luz que é Cristo, a gente começa a emitir esses raios que vão realmente passando, né, para outras pessoas. Mas eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para dizer sobre esse assunto. Estamos quase finalizando a Olha, nossa aula de hoje. Nem sempre é fácil ser discípulo, porque não é só o aprender, é o viver. Então, tem momentos que eu não sou discípulo de Jesus. É verdade. E todo mundo tem esses momentos. Sim. Mas, repito, se deixarmos de ser, em algum momento, discípulos de Jesus, Jesus sempre vai fazer a pergunta quantas vezes for necessário. Você me ama? A gente vai ficar triste, igual Pedro ficou muitas vezes, porque a gente se conhece. Mas que isso não me impeça e não nos impeça de responder: o Senhor sabe de tudo. Eu te amo. Olha, eu espero que você hoje tenha despertado, né, no seu coração uma vontade imensa de ser um discípulo de Cristo e mais, de fazer outros discípulos para Ele. Então, continue aprendendo conosco e a gente se vê na nossa próxima aula.